leitores! Eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Hoje nós vamos falar sobre algumas das minhas leituras de 2024 e falar sobre as metas que eu pensei para esse ano de 2025. E assim, fica até o final, porque eu tenho um anúncio bem especial. Se tem coisa que me deixa doida, é essa coisa de metas. Eu planejo as coisas e se eu não consigo realizar tudo que eu planejei, tudo que eu pensei que eu faria, eu me sinto frustrada. E é por isso que cada ano que passa, eu tento planejar, tento me organizar com metas mais realistas. Ano passado, em janeiro, eu prometi que eu ia ler todo o Senhor dos Anéis de Legendário em ordem cronológica. Adivinha? Li só o Silmarillion. Eu fiz um reels no Instagram sobre essa leitura e, assim, foi muito legal ler esse livro. Aqui a gente tem noção de toda a origem, tem o conhecimento de toda a origem do universo do Tolkien. Claro que tem muito mais a ser acrescentado com a leitura dos outros livros, né? Mas aqui é aquele início mesmo, tipo, de onde veio. Muita coisa começa a fazer mais sentido quando a gente lê o Silmarillion. Só que, claro, ele é um livro que, como ele não tem uma narrativa, um herói, né, uma história acontecendo ali, às vezes ele pode ficar um pouco cansativo, porque é muito aquela coisa assim, foi criado tal coisa, aconteceu tal coisa, a paisagem era assim e coisa e tal. E aí isso pode cansar um pouquinho. Mas ao final, ele é muito legal. A gente pensa, nossa, agora sim eu entendi. Mesmo pensando, né, que eu só assisti os filmes até agora. Imagina para quem leu os outros livros, né? E aí, para facilitar, como são muitos nomes de personagem, muitas coisas, e cada lugar, e cada criatura, enfim, tem mais de um nome, em mais de uma língua, eu fiz muitas anotações no meio do livro, eu coloquei vários post-its aqui no meio, e no final de cada capítulo eu ainda fazia anotações resumindo o que eu aprendi nesse capítulo. Eu desisti de ler em ordem cronológica e logo fui ler o Hobbit. Eu ainda tô aqui no iniciozinho, tô lendo devagar, mas essa leitura tá fluindo muito mais tranquilamente do que do Silmarillion, por exemplo, porque tem toda uma narrativa de um herói, de um personagem, de uma aventura. Então é muito mais fácil acompanhar a vida desse personagem do que ler sobre descrições do universo e coisa assim. O segundo semestre de 2024 foi muito intenso para mim. Então eu li bem devagar, eu gosto de aproveitar, absorver bem o que eu tô lendo. Sempre que eu posso, eu tô fazendo anotações. E como eu tava tão cheia de coisas para fazer ali no final do ano, eu não conseguia ter esse tempo de qualidade na leitura. Então, pro final do ano, eu li bem pouco. Porém, eu preciso destacar algumas leituras, especialmente de histórias em quadrinhos, que me encantaram nesse último ano. Em 2024 eu li Infiel. Essa história, ela foi escrita, né, uma colaboração entre três artistas, né? E esses três artistas, eles já trabalharam com Monstro do Pântano, Constantine e Batman. Constantine e Monstro do Pântano, quem me conhece sabe que eu gosto muito, muito das histórias. São sombrias, né? E essa história aqui, ela é de horror, ela tem essa atmosfera sinistra. Só que ela tem uma abordagem bem diferente do comum. Nós temos seres assustadores e tal, mas esses seres são gerados pelo preconceito das pessoas, pelo ódio, pela raiva que as pessoas têm umas das outras. E é isso que dá o diferencial nessa história, porque é real. As pessoas passam por esses horrores da intolerância, do ódio, todos os dias. Então, Infiel é uma história que eu recomendo muito. Outra história que me encantou, eu sou fã de super-heróis, caso vocês não tenham percebido, foi Mulher Maravilha e História. Gente, já começa na própria edição física, assim, né? Nós temos aqui um livro e tanto, lindíssimo. Olha isso aqui. Eu vou tirar a jaqueta
para vocês verem. Nós temos então um livro lindíssimo, tá? E não é lindo só na aparência, a história é maravilhosa também. Nós temos aqui uma nova visão da origem da Mulher Maravilha. Uma origem que não vem dos homens, que não é contada pelos homens. E isso me encantou, especialmente como uma pessoa da área da história, porque nós temos muito essa coisa de ouvir, conhecer e recontar as histórias dos povos, enfim, pelo olhar do outro, daquele que viu e disse: aqueles povos indígenas são assim, aqueles povos de tal lugar são daquele jeito. E aí a gente não dá espaço para que essas pessoas contem as suas histórias. E o que eu achei incrível aqui é que finalmente nós temos então a história da Mulher Maravilha contada pelas Amazonas, né? As deusas se organizaram, as Amazonas, toda essa origem desse universo da Mulher Maravilha tá aqui, com uma visão diferente, nova e que faz muito sentido, muito mais sentido para o universo da Mulher Maravilha do que outras histórias que nós temos por aí. Claro que respeitando todo o escritor, porque nós temos histórias incríveis e diferentes, mas essa aqui é especial. É uma história que me encantou. Não é à toa que ganhou 2 Eisner. Então, assim, não é só eu que tô dizendo, tá? É muita gente que tá dizendo que realmente isso aqui é incrível. Uma história que me encantou bastante em 2024 também foi Uma Flor para o Destino, da autora Michele Miato. É um livro encantador, cheio de encontros e desencontros entre o casal protagonista. E ele é surpreendente no final, eu não esperava aquele final. Não posso dizer, porque senão eu entrego todo o plot, toda a história do livro, né? Vale a pena ler, muito bem escrita, eu recomendo muito. Foi de uma parceria com ela, mas além da parceria, assim, é um livro que eu recomendo muito mesmo, porque foi muito gostoso de ler. Eu não gosto de fazer essa coisa de parceria se eu não gosto de um livro, né? Então, realmente vale a pena. Hoje eu não saio para contar histórias com tanta frequência, mas eu trabalho ainda como contadora de histórias para crianças e eu gosto muito de ler e pesquisar sobre livros infantis, infanto-juvenis. E eu li um que me pegou demais, que foi Entre Sonhos e Dragões. Entre Sonhos e Dragões é um livro que eu recomendo muito que todos leiam, independente da idade. Conta a história de 3 meninas afegãs que gostam muito de ir na escola, elas gostam de viver no lugar onde elas vivem e elas têm interesses especiais. Uma gosta muito de música, a outra gosta muito de pintura, a outra gosta de esportes. Mas aí um dia chegam dragões voando pelo céu e esses dragões soltam fogo, né? A gente logo percebe que eles estão falando dos aviões de guerra. E no meio de tudo isso, as pessoas, os homens que foram enviados para lutar e expulsar esses dragões, eles retornam da guerra vitoriosos, porém se tornam aqueles que oprimem esse povo e proíbem as meninas de fazerem muitas coisas, né? Elas já não podem nem aproveitar o mais básico da vida. Então elas começam a lutar contra esse sistema, a expor a sua arte, sua música, o esporte, e a história se desenrola nisso aí. E o mais interessante de tudo é que essas 3 meninas, elas são pessoas reais. Eu conhecia a artista de grafite que aparece no livro. Eu peguei o livro sem saber, olhei, e aí quando eu tava lendo eu pensei, nossa, mas eu conheço esse grafite aqui, esses desenhos. E aí eu vi que eu seguia a menina no Instagram. Eu não vou dizer o nome das artistas e da esportista,
mas eu vou deixar o nome aqui para quem quiser procurar sobre elas, porque é muito interessante todo o trabalho delas. E a autora desse livro é a Adriana Carranca, é uma jornalista brasileira que também escreveu Malala, a menina que queria ir à escola. Ela tem uma escrita muito legal, muito sensível, delicada e respeitosa com as culturas que são diferentes da que nós estamos acostumados aqui no Brasil. E por último, o meu livro favorito de 2024 foi Carmila, a Vampira de Karnstein. E desse eu não vou falar muito porque eu já falei bastante, tem um vídeo só pra ele que eu fiz anteriormente, vocês podem assistir. E aí então, sobre esse ano, nada de metas. Quer dizer, quase nada, né? Eu decidi que eu quero escrever 2 contos esse ano, porque eu gosto de escrever contos. Porém, ano passado eu não tive tempo, eu trabalhei tanto, eu trabalhei enlouquecidamente e não conseguia parar para deixar as minhas ideias fluírem. Além, é claro, que nós sofremos aqui na região com uma enchente absurda e foram 6 meses assim que a minha cabeça não conseguia parar de sofrer com isso tudo, né? Também, né, as proporções foi bem complicado. Mas, então, esse ano eu quero escrever pelo menos 2 contos para voltar a essa prática da escrita. E outra coisa que eu quero é ler mais quadrinhos nacionais. Eu acho muito importante a gente valorizar os artistas daqui, porque às vezes a gente olha tanto o que vem de fora que acaba se fechando numa bolha estrangeira e ignora tantos artistas incríveis que estão aqui tão pertinho da gente. E agora, finalmente, o anúncio que eu tinha para compartilhar com vocês. Quando eu tinha 11 anos, eu criei um blog no Blogspot e eu escrevia muito e quase todo dia, adorava postar coisas lá. Gosto muito de escrever. Só que com o tempo eu parei, enfim, durou uns 10 anos e eu parei. Agora eu vou retomar o blog totalmente renovado, totalmente diferente, um blog totalmente novo. E eu vou compartilhar com vocês o link. Eu quero que vocês acompanhem no Instagram, porque eu vou lançar por lá o endereço do blog, tudo certinho, para vocês acompanharem, darem sugestões. Vai ter bastante coisa, muita coisa parecida com o que eu trago aqui no YouTube e no Instagram, mas mais extenso, em texto, tudo mais. Também vai ter outras coisas, né? Eu acho que vai ser bem legal, que tu vai gostar bastante. Se tu gosta do meu conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, acho que tu vai gostar bastante do blog também. E agora, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te peço, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com outras pessoas para eles também entrarem nesse universo de cultura, HQs, livros e tudo mais. Muito obrigada!